Deixa eu orar por você. Papai, te amo, te glorifico por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja. Te agradeço pelos jovens que foram fazer o Enem. Muitos não puderam chegar até aqui. Que o Senhor possa guardá-los na volta para casa. E eu oro agora, Pai, para que haja nessa noite revelação da Tua palavra. Eu oro agora, Senhor, uma oração audaciosa. Que ninguém saia daqui sem ser transformado pelo poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Diga amém. Diga, essa oração é para mim. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. O tema dessa noite é: eu estava na guerra e fui ferido. Você que me escuta pode estar pensando: graças a Deus, eu não estou ferido. E aí então eu pego carona nessa sua fala, nesse seu pensamento, e digo: graças a Deus que você não está ferido. E eu posso também dizer para você que eu não estou ferido também. Mas eu lembro que um dia, 13 anos atrás, faz já um bom tempo, eu estava chegando para ser pastor de vocês aqui, começando essa obra, era numa garagem a igreja. E então, uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa que me conhece, na verdade, nesse dia, ela ouviu de mim dizendo: você não me conhece. Eu pensei que você me conhecia, senão você não estava falando isso. Mas uma pessoa que me conhecia muito, muito próximo de mim, muito chegada a mim. Não é a pastora Dalila, tá? Por favor. Ela fez uma colocação muito infeliz ao meu respeito. Ela falou, e eu acredito que ela falou sem pensar. Era uma manhã. Naquela manhã, ela falou sem pensar. Aquela pessoa me acusou de interesseiro. Então, naquele dia, eu tive a oportunidade, eu estou usando essa expressão desde o culto da manhã. Eu tive a oportunidade de ser ferido. Mas eu não me deixei ferir. Sabe o que aquela pessoa falou para mim? Aquela pessoa chegou para mim e disse assim: você faz a obra de Deus por interesse. Aí eu olhei para aquela pessoa e disse assim: eu pensei que você me conhecia, você não me conhece. E disse assim para ela: deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso estar me defendendo não, porque quem me defende é Deus. Mas só para te mostrar que eu pensei que você me conhecia, e talvez você está falando isso por achar que me conhece, mas você não me conhece. Eu comecei a pastorear essa igreja. Falei para ela: sabe quanto é que a igreja me dá de prolabore? E ela: quanto? R$250. Era o que a igreja podia me dar. Era uma igreja pequena. Muitos de vocês são dessa época. Na verdade, alguns de vocês, né? São dessa época. R$250. Eu falei para ela assim: não está com um mês. Uma igreja na cidade dos funcionários me procurou. Falou assim: pastor, eu queria que você orasse com Dalila para vocês serem os nossos pastores. Nós estamos sem pastor. E aí conversasse com o pastor Ferreira, com a pastora Fátima, o que é que eles pensam sobre isso. Mas primeiro orem, não nos dê a resposta. E aí eles falaram também de prolabore comigo. Disseram assim: pastor, nós queremos dar para o senhor R$4.000. Pensa aí, 13 anos atrás, onde o real era $1, R$4.000. Nós queremos dar para vocês R$4.000. Nós vamos pagar o aluguel de vocês, porque eu sei que vocês não têm casa própria. O senhor escolhe um carro com ar-condicionado,
para comprar, nós vamos pagar a prestação desse carro, eu andava a pé na época, nós vamos colocar o combustível desse carro, nós vamos pagar o colégio quando as crianças começarem a estudar, e nós vamos pagar o plano de saúde de vocês. Aí eu olhei para ele e falei assim, para que 4 mil? Aí rapidinho eu pensei, 4 mil só para charlar então, né? Aí eu disse para ele assim, para não ser mal educado, eu disse para ele assim, para essa pessoa, era fazer parte da diretoria dessa igreja. Eu disse assim, cara, eu vou orar e eu te procuro. Só que eu já tinha a resposta. Só que eu não queria ser mal educado. Eu disse, cara, eu vou orar e eu te procuro. Aí detalhe, irmãos, na época eu morava de favor, estava passando necessidade e muitas vezes não tinha o que comer porque minha renda era R$250. Aí eu falei isso para a pessoa. A pessoa olhou assim, arregalou os olhos, aí eu disse assim, viu como você não me conhece? Porque se eu fosse essa pessoa que você está dizendo, eu tinha aceitado a proposta lá. Afinal, eu estava fazendo a obra de Deus. Só que entendam algo, meus amores, agora estou pregando para vocês. Só que entendam algo. Nem tudo que é bom é de Deus. Ser pastor é bom? Sim ou não? É. Ganhar 4 mil e esse tanto de benefícios é bom? Mas nem tudo que é bom é de Deus. Então na mesma semana eu liguei para aquela pessoa, agradeci o convite e disse para ela que eu ia fazer mal àquela igreja, porque não era propósito de Deus. Ficou triste, agradeceu a minha sinceridade e estou eu aqui com vocês. Estou aqui eu com vocês já há 14 anos, né? 14 anos que a gente está junto. Começamos numa garagem, eu pregava e os ratos passavam. Quando chovia, a gente se molhava. Mas, por que eu estou te falando isso? Porque quando aquela pessoa falou dessa forma comigo, eu tinha 2 opções. Quantas opções? 2. Me deixar ferir ou perdoar. Então é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Irmãos, meus filhos, eu tenho aprendido que o cristão, ele não pode se deixar ofender. Mesmo ele sendo ferido, ele tem que perdoar e amar. Meus filhos, isso é um dos grandes segredos para você nunca ser um soldado ferido. Eu entendo que na vida nós vamos subindo degraus de maturidade. E às vezes nós não temos a maturidade ou não alcançamos a maturidade para perdoar qualquer tipo de acusação contra nós. Então, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu já tinha esse coração de não me deixar ferir. Porque, cara, quando alguém que te calunia é uma pessoa distante, entra no ouvido e sai no outro, sim ou não? Sim ou não? Mas quando é alguém de perto, cara, dói. Dói ou não dói? Dói que ninguém é de ferro. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nem sempre eu fui assim. Falar para quem está ao teu lado, nem sempre nosso pastor foi assim. Então, existiu momentos da minha vida que eu me feri. Vocês estão me entendendo? Eu quero mostrar para você que se você chegou aqui nessa noite e está ferido, o seu pastor não está para te acusar. Amém? Quem está comigo? Eu entendo você, cara. Tamo juntos, tá? Paizão, viu? Amém? I love you, baby. Então escuta. Eu entendo que existem níveis de maturidade. E às vezes nós ainda não alcançamos essa maturidade e nos deixamos ferir. Então, existem momentos que nós nos ferimos. Então, aqui nessa noite existem pelo menos 3 tipos de pessoas.
Aquela que já tem um bom tempo de evangelho, que já foi ferida no passado, mas hoje está bem, curada e sarada. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Não se deixa mais ferir, amadureceu. Não significa que essa pessoa é imatura. Não é isso que eu estou pregando, é que nessa área ainda ela precisa amadurecer. Existe um segundo tipo de pessoa que é aquela que chegou aqui muito ferida. Ferida por um familiar, ferida por um colega, ferido até por um líder de igreja. Ferido até por alguém de dentro da igreja. E existe um terceiro e último tipo de pessoa que é tão novinho na fé, está chegando agora, acabou de chegar, que ainda não teve, vou usar novamente essa expressão, ainda não teve a oportunidade de ser ferida. Por que eu estou falando isso? E agora eu quero me dirigir só para esse terceiro tipo de pessoa. Por que eu estou dizendo que ainda não teve a oportunidade? Entenda uma coisa, compreenda algo, o diabo não tem truque novo. Uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: o diabo não tem truque novo. Diga assim: em algum momento ele vai usar de alguém para te ferir. Vocês estão me entendendo? Em algum momento ele vai querer te ferir. Meus amores, até nós chegarmos no céu, enquanto nós estivermos aqui na terra, você não vai encontrar nenhum líder perfeito em suas ações. Diga assim comigo: não existe nenhum líder perfeito. Ou seja, em algum momento, algum líder de dentro da nossa igreja vai errar com você. Olhe para mim, olhe para mim. Em algum momento eu vou errar com você, cara. Pode ser que nunca aconteça, mas já estou te dizendo, pode acontecer. Vocês estão me entendendo? Não, você está me entendendo? Por quê? Porque não existe ninguém perfeito, cara. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa, você não vai gostar. Agora, você tem que decidir nunca ficar ferido. Meus amores, sabe qual é uma decisão que eu tenho tomado como pessoa, nem como pastor? Ah, porque você é pastor. Não, eu tenho tomado como pessoa. Eu tenho decidido nunca ficar ofendido com nada. Eu lembro, irmãos, que o último degrau que eu tive que subir foi com relação ao trânsito. Se alguém fizesse algum tipo de barbeiragem grave comigo no trânsito, eu me ofendia e queria, no mínimo, trancar ele. Estou confessando meus pecados. Então, eu comecei a perceber, cara, que eu era imaturo no trânsito. Eu comecei a perceber que eu era tão maduro em outras áreas da minha vida. Não me ofendia com tantas coisas piores, digamos assim. Mas no trânsito eu me ofendia fácil. Mas aí foi quando eu decidi, nada mais vai me ofender. Nada mais vai me ofender. O povo meio feio. Às vezes, parece que nada está acontecendo. Outras vezes eu libero uma palavra profética na vida. Mas eu decidi nunca mais ficar ferido. Diga assim para quem está ao teu lado: é uma boa decisão a se tomar. Por que eu decidi não me ofender mais com nada? Porque a Bíblia nos ensina em Romanos, anote as referências. Romanos 13:8, Hebreus 12:1 e Eclesiastes 7:9. A Bíblia nos diz nesses três textos, estou te dando três bases bíblicas, que é pecado ficar ofendido. Diga: é pecado ficar ofendido. Então entenda uma coisa: ofender alguém é pecado. Quantos entendem isso? Diga: eu entendo. Então ofender uma pessoa é pecado. E também ficar ofendido é pecado. Ficar magoado com alguém é pecado. Quantos estão entendendo? Então, diante disso, eu quero te ensinar 6 passos que um soldado ferido deve tomar.
Diga 6 passos que um soldado ferido tem que tomar. Eu quero pregar nessa noite em cima da história do cego de Jericó. Então vamos para Marcos 10, 46, ou veja no telão. Marcos 10, 46. Irmãos, eu estou muito gordo, né? Estou gordo, irmão. Engordei 11 quilos. E aí a pastora está no meu pé. Voltei a treinar essa semana, depois de 3 meses sem treinar. E aí estou tomando um bocado de coisa, aminoácido, umas vitaminas, um negócio. E dá uma sede, irmão. Então, de vez em quando eu vou estar bebendo água aqui. Tem um bocado de coisa que eu estou tomando aí. Mas no final tudo dá certo. Tá? Vocês vão ter o pastor Light de novo, tá? 11 quilos, irmão. Não me pesei. Eu pensei, se fosse aquelas balanças que fazem assim, eu acho que tinha quebrado o ponteiro. Sangue de Cristo na cruz. Meu Deus. Mas vai dar certo. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, filho de quem? De Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Meus amores, aqui está um exemplo clássico de um soldado ferido. Diga um exemplo clássico. Não, melhora, vai. Tá? Melhora. Cadê o Tarcísio? Não, Selva não. Não. Isso. É que ele está em processo de libertação, irmão. Fica de pé, meu filho. Por favor. Tem alguém com fome? No final ele está pagando a janta, tá? Senta aí, filho. Senta aí. Então, vai lá. Não, se você vai pagar, é porque você está endinheirado, cara. Então, se o problema é fome, fala um pouquinho agora com mais veemência, com mais vontade, que a janta está garantida. Né? Vai que cola, dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí, ó. Vai que cola, diga assim: ei, deixa Deus te usar. É melhor dar do que receber. Diga assim: paga a janta. Vai que cola, né, irmão? Então vamos lá, bora melhorar esse negócio. Diga assim. Fala bem forte. Aqui está um exemplo clássico de um soldado ferido. Vamos lá, vamos entrar na Bíblia. Os relatos bíblicos dizem que o pai de Bartimeu, qual o nome dele? Não, qual o nome dele, do pai de Bartimeu? Timeu. O pai de Bartimeu, Timeu, era um poderoso general judeu. Relatos bíblicos, a Bíblia não fala isso. É quando você vai aprofundar, vai estudar a história, aí você encontra esses relatos. Então, os relatos dizem que o pai do Bartimeu aqui, do cego de Jericó, era um poderoso general judeu. E que esse fora assassinado pelos romanos. E enquanto general em vida, ele era riquíssimo. Mas após o seu assassinato, os romanos tiraram todos os recursos, todos os bens da família do general Timeu. Ou seja, deixaram a família de Timeu paupérrima. E para finalizar, eles furaram os olhos do filho, que a Bíblia chama de Bartimeu. Agora, esse não é o nome dele. Quem é minha ovelha já aprendeu isso. No grego, a palavra bar significa filho. E Timeu é o nome do pai. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, olhando para a vida desse jovem, eu quero que você perceba quantas feridas ele tinha.
Primeira ferida, não o chamavam pelo seu nome. Chamavam ele de filho de Timeu, Bartimeu. Até hoje não se sabe o nome desse rapaz. Dalila e eu não pudemos entrar em Jericó quando fomos agora na festa dos tabernáculos em Israel. Estava tendo um conflito em Jericó. Mas eu quero profetizar junto com você, paz sobre Israel. E ano que vem, quando você for comigo, nós vamos entrar lá. Amém? Então estende as mãos, vai para o céu e diga assim: Pai, eu declaro paz sobre Israel. A Bíblia manda a gente orar para que haja paz em Israel, amém? Então ano que vem, quando a gente for junto, nós vamos entrar em Jericó, vamos lá na árvore que o Zaqueu subiu, vamos na casa de Zaqueu e vamos lá na estrada em que Bartimeu ficava. Amém? Tá ligado? Então, escuta. Veja quantas feridas nesse rapaz. Não o chamavam pelo seu nome, mataram seu pai, assassinaram seu pai, deixaram sua família na miséria e agora ele está mendigando. E além do mais, o cegaram. Eu entendo que existe um complexo na pessoa que está ferida. E esse complexo, ele é mais ou menos assim. Eu quero falar dele de uma forma muito simples. Muitas vezes, uma pessoa, por estar ferida, ela não quer desenvolver amizades profundas. E ela usa isso não porque ela é ruim, mas ela usa isso como um tipo de escudo. Diga, tipo de escudo. Por quê? Porque ela tem medo de se ferir novamente, ou da ferida aumentar mais ainda. E aí, por outro lado, por conta disso, ela fica meio que mendigando. Fica o quê? Ela fica meio que mendigando, mas não é mendigando recursos não. Ela fica mendigando atenção, ela fica mendigando carinho, ela fica mendigando afeto. Mas por outro lado, quando alguém se dispõe a dar atenção, carinho, afeto, ela recua. É mais ou menos assim, como se você estivesse entrando dentro de um banco e tem uma pessoa mendigando na porta do banco e ela fala assim: me dê uma esmola. Você entra no banco, pega dinheiro, quando está saindo e vai dar esmola para ela, diz assim: eu não preciso. Contraditório isso, sim ou não? Sim ou não? Mas é isso que acontece nas emoções de uma pessoa ferida. Ela está ferida, ela precisa de atenção, mas ela não quer receber esse carinho, porque ela tem medo de se ferir novamente. Agora, quando eu olho para o Bartimeu, posso chamar ele de Bartimeu? Bar, filho de Timeu, está tudo na mesma, amém? Quando eu olho para Bartimeu, algo me chama atenção. O que me chama atenção é que eu não vejo nenhum tipo de revolta em Bartimeu. Esse cara me inspira. Veja só. Mataram seu pai, não lhe chamam pelo nome, deixam sua família na miséria, lhe deixam cego e agora mendigo. Então, ele tinha motivos ou não para ser meio que revoltado? Ou não, sim ou não? Há uma linha de pensadores e sociólogos que dizem assim: não dá palmada na criança, senão ela fica revoltada. Eu vou falar no popular, tá? Irmão, você que me assiste pela internet, aí eu apanhei e nunca fui revoltado. Pelo contrário, pai, mãe, amo vocês, obrigado por cada surra que vocês me deram. Sou gente de bem por conta dessas surras. E estou aqui fazendo o bem. Então, assim, tem essa linha aí, psicólogos, sociólogos, usólogos aí, com todo respeito, tá? Nem estou querendo debochar de nenhum sociólogo, nem psicólogo, pelo amor de Deus, tá?
né? De repente o povo corta, né, e bota só a primeira parte, né? Mas tem nada não. Mas não tem essa linha de pensadores, sim ou não? Que não bota a palmada na criança, vai ficar revoltado. Aí eu imagino o cara, o Bartimeu. Tudo que aconteceu na vida dele, ele tinha motivo para ser um revoltado, segundo os sociólogos ou não? Sim ou não? Segundo os psicólogos, ele tinha motivo demais para ser revoltado, cara. Mas o que me chama a atenção é que eu não vejo nele nenhum tipo de revolta. Ele não era revoltado com ninguém, com nenhuma pessoa. Olha só o versículo 47, veja no telão. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Cara, eu acho fantástico o que está acontecendo aqui. Bartimeu está mendigando. Sua atenção está nos homens. Por que eu digo que a atenção dele está nos homens? Porque ele está o quê? Está o quê? Mendigando, pedindo esmolas. Você está pedindo esmola, a atenção dele está para quem? Para os homens, para quem está passando, né? Como aqui no Ceará a gente encontra muito: dê a esmola pelo amor de Deus. Não é assim? Então a atenção está para os homens. Então, a atenção dele estava para as pessoas, estava para os homens. Mas no momento que ele sabe que Jesus está ali, ele tira a sua atenção das pessoas, ele tira a atenção dos homens e volta toda a sua atenção e dependência para Cristo. Primeiro passo que um soldado ferido tem que tomar: pare de focar nas pessoas que te feriram e olhe só para Jesus. Está no telão. Diga: primeiro passo, eu tenho que parar de focar nas pessoas que me feriram e olhar só para Jesus. Escuta, quando alguém vem nos ferir, nós estamos meio que numa encruzilhada. Diga: uma encruzilhada. Diga assim: como assim, pastor? Onde você vai escolher olhar para Jesus ou se deixar ferir. Então, sempre que alguém vier te ferir, você só tem essas duas opções. Por isso que eu chamo que você está como se fosse numa encruzilhada. Então, quando alguém vem te ferir, você só tem duas opções. Diga: duas opções. Diga: me deixar ferir, olhar para Jesus. Quando a gente vai para Gênesis, nós temos a história de Caim. E a Bíblia fala que Caim era irmão de Abel, e certo dia os dois levaram uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Fato é que a Bíblia também nos conta que Caim mata seu irmão. Caim faz o quê, irmão? Mata Abel. Agora pensa comigo, o que é que o Abel tinha a ver com a oferta do Caim? Não, melhor aí. O que é que o Abel tinha a ver com a oferta do Caim? Nada, porque ele mata o Abel, irmão. Então, eu quero te fazer uma outra pergunta. Caim tinha motivos para ficar magoado com o irmão? Sim ou não? Não, melhora. Caim tinha motivos para ficar magoado com o irmão? Sim ou não? Mas mesmo assim, ele escolheu ficar magoado. Diga assim: ficar magoado é uma decisão. Escute, quem está comigo aqui? Sempre que nós escolhemos olhar para as pessoas, nós vamos ficar magoados. Sempre que você decide tirar seus olhos de Cristo e olhar para quem está te ferindo, você vai ficar ferido. Veja só o que Deus diz para Caim. Gênesis 4:6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba
que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja o quê? Não, melhor, ele deseja o quê? Conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olhe para cá para o seu pastor. Quando nos deixamos ferir, quando nós ficamos magoados com a pessoa que nos feriu, o pecado, ele vem ao teu encontro. Escute. Quando você fica ferido, quando você se deixa ferir, quando você fica magoado, você abre portas no teu coração para novos e maiores pecados. Olha o texto. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Agora observa o versículo 7, o restante dele. Mas se não fizer, saiba que o quê, meus amores? Não, melhora, saiba que o quê? A porta. Não. Vamos lá, diga, saiba que o pecado ameaça a porta. Então vamos lá. Mas se não o fizer... Ei, é mais ou menos assim. Alguém te feriu. O pecado está lá na Maraponga. Aí você vai e se deixa ferir. O pecado vem lá da Maraponga e entra no teu coração. Quando alguém se deixa ferir, quando a pessoa fica magoada, ela abre portas para que maiores e novos pecados venham para a vida dela. Quando uma pessoa se deixa ferir, quando a pessoa fica magoada, ela derruba todos os muros de proteção no coração dela contra o pecado. Veja só, Caim, a princípio, tem um pecado de inveja, sim ou não? Sim, ele tem inveja do que está acontecendo com o irmão dele. Deus recebe a oferta do irmão, ele não. E aí, a princípio é inveja, mas aí depois vem a mágoa. Quando ele abre o coração para mágoa, todas as fortalezas e muros de proteção contra o pecado caem. Ele fica vulnerável, diga vulnerável. Ele fica vulnerável. Sabe como é que termina essa história? Ele cometendo um pecado horrível. Mata o irmão. Diga assim, a mágoa derruba todos os muros de proteção da minha vida para me proteger do pecado. Forte isso, não? É a Bíblia que está nos ensinando. Filhos, ficar ferido, se deixar ferir, ficar magoado, é a porta para maiores pecados. Fala assim com o pastor. Ficar ferido é a porta para maiores pecados. Agora, não é porque a pessoa errou com você, te feriu, pecou contra você, que você precisa errar com ela também. Ou seja, pecar também. Quando alguém vier te ferir, lembra do que eu preguei hoje. Você está numa encruzilhada. E naquela hora, decida olhar somente para Jesus. Decida perdoar e amar. Diga assim, levante suas mãos, a partir de hoje. Não, melhora, vai. A partir de hoje, quando alguém vier me ferir, eu decido não me deixar ferir. Eu decido olhar para Jesus, amar e perdoar. Só quem está decidindo virar uma chave no seu coração. Faz barulho aqui essa noite, vai. Perceba que em nenhum momento Bartimeu, ele pede para Jesus fazer justiça. Isso aqui é fantástico. No coração do Bartimeu não havia espaço para mágoa. Então, perceba isso, cara. Isso aqui é uma onda muito grande. Ó. Assassinaram seu pai.
deixaram ele na miséria, a família na miséria, furaram seus olhos, não o chamam pelo nome e agora está mendigando. Aí acontece um episódio louco na vida do Bartimeu. Jesus vem entrando por Jericó, ele escuta, grita por Jesus. Alguém ou alguns mandam ele calar a boca, mas ele continua gritando. Jesus escuta e para. Quando Jesus para, pede para chamá-lo. Sim ou não? Aí, cara, aqui que está a onda. Bartimeu chega na presença de Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, vocês não sabem o que eu vi, né? Alguém está vendo o que eu estou vendo? Então deixa para lá. Quando Bartimeu chega na presença de Jesus, Jesus pergunta assim para ele: o que queres que eu te faça? Meus filhos, se Bartimeu é alguém ferido, se Bartimeu é alguém que guarda rancor, se Bartimeu é alguém mais ou menos como aquela música assim, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Como é o resto, mas eu só sei essa parte. Eu não curto música assim, né? Não, mas não, depois dessa frase. Ah, é? Vai, como é? Canta pra mim, filha. Vai estar na plateia e eu no palco? Ah, miserável. Nada contra quem gosta dessa música, eu não gosto. É com você aí. Cada um com seu gosto musical aí. Respeite o meu que eu respeito o seu. Então, cara, Jesus, ele faz uma pergunta meio arriscada para o Bartimeu, sim ou não? Não, pensa comigo, irmão. Mataram o pai dele, pegaram toda a herança e dinheiro da família, furam os olhos do cara. Aí ele se encontra com Jesus, Jesus olha assim para ele: meu filho, o que você quer que eu faça? Já pensou, irmão, se o Bartimeu guarda mágoa? Ele ia dizer: essa é a hora de eu estar no palco e vocês na plateia. Agora eu sabia que Deus ia fazer justiça. Mas, cara, o que me chama a atenção, o que eu aprendo e o que eu vejo o quanto eu tenho que melhorar, é quando eu olho para o Bartimeu, quando ele tem a oportunidade de pedir justiça de Deus e ele não pede. Fala para quem está ao teu lado: aprendamos com Bartimeu essa noite. Cara, eu sou fã de gente assim. Eu tiro o meu chapéu para pessoas que agem dessa forma. Pessoas que têm a chance, eu disse o quê? Tem a chance de ficar magoadas, mas elas não aceitam ficar magoadas. Uau! Cara, eu tiro o chapéu para gente assim. Tiveram oportunidade, todos os porquês de estar ou ficar magoada, mas não aceitam ficar chateadas, magoadas. Ei, não aceitam comer no prato do diabo. Essas pessoas dizem: está perdoado, está esquecido, viremos essa página, coloquemos uma pedra em cima desse assunto. Porque eu decido não olhar para homens, e sim olhar para Cristo. Diga assim: eu decido não olhar mais para homens e olhar só para Cristo. Segundo passo que um soldado ferido deve tomar: não tente encobrir suas falhas e deficiências. Diga: eu não posso
em cobrir minhas falhas e deficiências. Cara, Bartimeu era deficiente, sim ou não? Tinha uma deficiência, sim ou não? Qual era a deficiência dele? Não enxergava. Era cego. Ele tentou encobrir a deficiência dele em algum momento? Não. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a tendência de uma pessoa ferida é ver as falhas dos outros e não enxergar as dela. Diga assim, a tendência de um ferido é ver as falhas nos outros, mas não consegue enxergar a dele, a própria, diga a própria. Aconteceu algo comigo essa semana, muito interessante. Um casal me passou um WhatsApp e falou assim: pastor, o senhor pode nos receber em um dos cultos do domingo? Eu falei: posso sim. Aí a pessoa falou assim: rapidinho, pastor, não vou tomar muito tempo. Qual o melhor culto? Eu falei: o da noite. Aí eu dou mais atenção a vocês. Aí a pessoa, o casal veio assistir o culto da noite. Aí eu falei assim: só compreende algo. Eu gosto de me despedir dos irmãos. Alguns pedem oração, alguns pedem conselho. Então quando terminar todo o meu atendimento, aí eu atendo vocês. Tem problemas? Não, de maneira alguma. E assim foi feito. Quando acabei todo o atendimento com vocês, fui conversar com esse casal. E esse casal foi muito joia. Muito joia. Eles foram, assim, muito nobres. Eles chegaram assim para mim e falaram assim: pastor, nós queremos agradecer ao Senhor por todo o tempo que nós congregamos na Igreja Batista. O senhor sabe que já faz alguns meses que nós estamos em outra igreja. E Deus falou muito conosco que nós tínhamos que voltar aqui, porque foi aqui que a gente aceitou a Jesus, foi aqui que a gente aprendeu tudo, foi aqui que a gente se libertou, foi aqui que nós nos conhecemos. Então nós estamos voltando para agradecer. E esse papo foi um papo muito gostoso, mais ou menos uma meia hora. E aí quando eles acabaram de falar, eu disse assim: ó, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, mas de antemão eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha fala não é querendo que vocês voltem. Entenderam eles? Entendi, pastor. Segunda coisa, eu estou falando porque eles disseram que eu podia falar, tá? Bom. Segunda coisa, a minha fala aqui não significa que eu não vou abençoar. Pelo contrário, vocês estão abençoados sim para continuar nessa igreja. Agora, minha terceira e última, na verdade, é a primordial, é a principal. É que é o seguinte: ninguém sai de uma igreja estando bem nessa igreja. Aí eu disse assim para eles, falei assim: cara, não preocupa. Pode ir com os 2 pés em cima de mim, mas dá de voadora nos meus peitos mesmo. Fala tudo que a gente fez como igreja e eu como pastor de errado com vocês. Só vai acontecer uma coisa no final: eu vou pedir perdão. Aí eles: sério, pastor? Sério. Fala tudo. Sabe por quê? Porque eu não quero errar com outra pessoa. Já basta ter errado com vocês. Ninguém sai de um lugar se tudo está bem. Então se saiu porque não estava bem. Eles: pastor, realmente aconteceu algumas coisas, mas hoje a gente está bem. Mas eu quero aprender. Eu quero ouvir. Eles começaram. Aí falaram a respeito de uma pessoa. E aí eu pedi perdão no lugar dessa pessoa, mas até falei: foi com essa pessoa, se a gente com ela, mas eu quero te pedir perdão como pastor dessa pessoa. E aí eu falei assim: sim, pastor, é aqui eu posso falar. Aqui eu vou entrar em detalhes. Eles disseram assim: pastor, eu não sei se porque a gente já estava ferido com uma outra situação, a gente não teve bons olhos com o Senhor, bons olhos com o Senhor. Mas 3 coisas aconteceram que a gente ficou ferido e aí preferiu sair. Pois fala tudo. Aí eles falaram assim: a primeira foi quando o Senhor falou que provavelmente não podia fazer o nosso casamento. Aí fala mais. Eu não interrompi, deixava eles falar. A segunda foi que a gente entendeu que o Senhor não podia fazer o casamento, mas no dia que a gente foi entregar o convite para o Senhor, a gente percebeu que assim o Senhor não recebeu o convite tão bem. Aí aquilo nos feriu tanto,
Aí eles repetiram, eles muito nobres na fala deles. Eles repetiram: pode ser, pastor, que a gente já estava ferido com outras coisas e não estava enxergando direito. Eu: não, filho, fala, pode falar. E aí eles continuaram falando: pastor, e a terceira e última é porque o senhor fez o casamento de uma outra pessoa e não fez o nosso, e nem foi no nosso. Porque no dia que a gente entregou o convite para o senhor, a gente disse assim: pastor, se não der para fazer, pelo menos passa lá. Aí eu falei: é isso? Tem mais alguma coisa? Eles: não, pastor, foi isso. Aí, cara, eu me humilhei tanto. Eu pedi tanto perdão. Por quê, pastor? Eu disse assim para eles: quando vocês precisaram de um pai, eu não fui pai para vocês. Aí pedi muito perdão por realmente não ter ido no casamento deles. Depois pedi muito perdão se eu transpareci para eles quando eles me entregaram o convite que eu não estava gostando. E aí depois por último pedi muito perdão por ter poucos dias depois feito um casamento e não ter feito deles. Aí depois que eu me humilhei muito, eu fiz o quê, irmãos? Me humilhei, pedi muito perdão, muito perdão. Eles até choraram comigo. Pedi muito perdão. Aí eu disse assim: eu não quero me justificar. Eu vou só explicar o que estava acontecendo no momento, na época. Sabe por quê, irmãos? Estou pregando agora, tá? Olha para mim aqui, estou pregando. Quem se justifica e não pede perdão não está arrependido. Quem primeiro quer se explicar, não está arrependido. Quem primeiro fala assim: não, mas é porque... Aí depois só pede desculpa. Não está arrependido. Ele quer que a pessoa o entenda. Então primeiro, eu pedi muito perdão, me humilhei muito. Aí depois eu disse: eu não quero me justificar. Eu quero só dizer o que aconteceu. Aí eu falei: quando vocês marcaram o casamento comigo, eu disse: pode acontecer que eu não vá para o casamento, porque papai está muito doente. E quando foi a época de vocês me entregarem um convite, que vocês disseram que eu não recebi bem, eu já pedi perdão por isso. Eu estava com a minha cabeça a mil. Não quero me justificar. Então assim, eu quero que até vocês orem por mim depois, para poder eu saber separar as coisas. Mas naquela época, naquele momento, papai tinha dado parada cardíaca na UTI. Eu por 3 domingos vim pregar e o hospital ligava que eu tinha que ir para o hospital porque o papai estava para morrer. Eu tinha que fazer uma cirurgia, senão morria. Então assim, não era só para vocês que eu estava sem atender bem. Eu estava assim com todo mundo. A igreja ficou 1 mês sem pastor. Eu só para o meu pai. Aí eu disse de novo: não quero me justificar. Estou te explicando o que estava acontecendo. Mas é bom ouvir isso de vocês, porque aí eu quero crescer, amadurecer e saber não misturar as coisas. E aí quando eu fui para o terceiro ponto, falei assim: e por que eu fiz o casamento dessa outra pessoa pouco tempo depois do casamento de vocês? Porque na época do casamento de vocês, papai estava internado na UTI. Morre, não morre, vive, não vive. E no dia do casamento desse outro casal, eu tinha dito para eles o que eu falei para vocês: talvez eu não consiga fazer o casamento. Mas no dia do casamento desse outro casal, papai tinha recebido alta. Naquele dia, ele tinha recebido alta e estava na minha casa. Ele não foi nem para a casa dele, eu levei ele para minha casa para cuidar dele, para trocar a fralda dele. Eu levei ele para minha casa. E é tanto que quando eu terminei a cerimônia, o casamento, eu cheguei para o esposo, para o marido, e falei assim: filho, eu não posso ficar para a recepção. Papai está lá em casa. Ele recebeu alta hoje, por isso que eu estou aqui fazendo seu casamento. Mas eu tenho que voltar correndo para cuidar dele, eu vou nem dormir, passar a noite acordado com ele, porque ele está trocando a noite pelo dia, está como uma criança. E aí, expliquei tudo isso para eles. Cara, e a gente chorou, eu pedi para eles colocarem as mãos sobre mim, orarem por mim, para eu ser um melhor pastor. E disse: não sai dessa igreja, porque a nossa igreja não soube acolher vocês, essa igreja soube acolher vocês, fica lá, essa igreja é melhor. Aí eles disseram: não, pastor, não tem igreja melhor na história. Tem sim, igreja melhor, eles foram melhor com vocês.
Então eu me humilhei muito. Pastor, por que o senhor está contando isso? Por que o senhor está se expondo? Não, não estou me expondo. Eu não tenho um problema com isso não, cara. Sou sarado, sou curado. Não tenho problema com isso não. Não tenho um problema de vaidade, não tenho problema de orgulho, não de nada. Já passei fome porque na época já era pastor, já morei de favor. Cara, eu não tenho problema com nada. Igual o apóstolo Paulo, você viver na abundância e você viver na pobreza. Estou de boa. Então por que eu estou contando para vocês? Embasado nesse segundo passo. Porque a tendência de alguém ferido é olhar somente para as feridas para os erros e para as falhas das pessoas. Cara, escuta só. Domingo passado, nessa reunião, nesse gabinete, eu podia ter dito para esse casal assim: cara, vocês não compreenderam o momento que eu estava passando. Eu estava com meu pai na UTI, à beira da morte. E vocês ficaram chateados com isso. Eu dou a minha vida por vocês. Uma vez que eu não posso fazer uma coisa, vocês ficam magoados. Que tipo de ovelha você... Podia ou não podia ter feito isso, irmão? Não, sim ou não? Sim. E todos vocês vão me dar razão. Não, pastor, você está com razão. Tem que ser assim mesmo. Não, irmão. Fala para quem está ao outro lado. Não tem que ser assim, não. Diga assim: é errado ficar ofendido. É errado ficar magoado. Irmãos, eu me humilhei. Eu pedi tanto perdão. E no final ainda pedi: eu não vou orar por vocês não. Vocês que vão orar por mim. Vocês estão abençoados. Mas é vocês que vão orar por mim. Orem aqui por mim para eu ser um melhor pastor. Então, filho, você quer ser alguém sarado? Quem quer ser alguém sarado? Pare de olhar para os erros das pessoas. Olhe para os seus. Olhe para os seus. Naquela noite de domingo eu não olhei para os erros deles. Eu olhei para os meus. Os meus erros. Eles queriam pelo menos que eu passasse no casamento deles. Eles queriam o pai dele presente, o pai espiritual. E eu não fui. Eu errei. Eu tenho que aprender a separar. Papai estava UTI para morrer, mas eu podia dar uma passadinha lá, nem que fosse 10 minutos. Eu aprendi com isso. Eu cresci com isso. Observa só o versículo 48, veja no telão. Muitos o repreendiam para que ficasse o quê? Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, como eu falei, eu sou fã. Deixa eu correr aqui, meu tempo acabou. Eu sou fã do Bartimeu. Pensa comigo, o cara já é um soldado ferido, está lá pedindo esmolas. Daí ele pede ajuda a Jesus, e as pessoas pedem para ele se calar. Agora o detalhe que o texto fala que não foi uma ou duas pessoas, foram algumas pessoas. Então pensa comigo, se coloca aqui na história, você no lugar de Bartimeu, como é que você teria reagido? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos de nós ficaríamos chateados. Mas Bartimeu não fica. A Bíblia diz que ele grita mais alto. Irmãos, esse é o segredo. Se você for ferido, primeiro, tire os olhos dos homens, olhe somente para Jesus. Segundo, você tem que entender que você também tem falhas. Terceiro, deixa eu correr. Haja o que houver, não deixe de buscar a Jesus. Fala para quem está ao teu lado: haja o que houver, não deixe de buscar a Jesus. Sabe por quê? Porque é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que restaura, é Jesus que faz um milagre em nós. Eu posso ouvir glória a Deus? Quarto passo de um soldado ferido que um soldado ferido deve tomar: não ligue para o que os outros soldados feridos vão pensar. Quando você decide perdoar,
Quando você se propõe não ser mais um soldado ferido, outras pessoas feridas vão ficar chateadas porque você não faz mais parte da rodinha deles. E aí, agora eles vão ficar tirando onda com você, vão ficar falando de você. Mas sabe o que você vai fazer? Não olhe para elas, olhe para Cristo. Afinal, você entendeu uma coisa, que não pode ficar magoado com ninguém, e o que você quer é a presença, o que você quer é a glória, o que você quer é mais de Deus. Saiba de uma coisa nessa noite: é somente o diabo que não quer que você seja curado. Diga assim: o único que quer que eu seja ferido é o diabo. Agora, veja só o versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Irmãos, Jesus parou. Ó, 49. Jesus o quê? Parou e disse. Quantos querem parar Jesus? Não. Quantos querem que Jesus pare para te atender? Cara, isso aqui é doideira, meu. Escute, quando a sua fé, o seu desejo de ser curado, o seu desejo de fazer o que é certo, vem, flui, é exposto, Jesus para. Não, vou repetir. Quando o seu desejo de ser curado, quando o seu desejo de fazer o que é certo é externado, Jesus para. Jesus para. Quinto, penúltimo conselho: não seja orgulhoso. Diga assim: orgulho não faz mais parte do meu caráter. Posso ouvir um amém? Olha o 49 mais uma vez. Jesus o quê? Parou e disse: chame, levante-se, ele está chamando. Eu não sei se você enxerga isso, mas meu papel é fazer você enxergar algumas coisas que você não enxerga na Bíblia. Escute, perceba que as mesmas pessoas que mandam ele se calar, agora dizem: Jesus está te chamando. Sabe o que é que eu aprendo? Que às vezes a pessoa ferida não quer papo com a pessoa que a feriu. Ela quer o quê? Distância. E às vezes, eu disse o quê? Às vezes ela quer dar o troco. Mas olha o coração desse... Eu sou fãzaço. Eu estou sendo redundante, eu sei. Mas eu sou fãzaço do Bartimeu. Você pensava que aqui só tinha pregação sobre cura, sobre persistência? Tem pregação sobre perdão. Cara, as pessoas que mandaram ele se calar, as pessoas que não quiseram ajudá-lo, agora são as mesmas pessoas que dizem assim: te levanta, ele está te chamando. Ei, como é que você acha que Bartimeu chegou até Jesus? Ele era cego. Então as pessoas que o feriram agora estão guiando ele. Olha a nobreza desse cara. Ele podia dizer assim: não, quero ajuda de ninguém não. Eu acho o caminho. Não existe orgulho no coração do Bartimeu. Não seja orgulhoso, sente para resolver. Quer que eu disse? Não, melhor, quer que eu disse? Sente para resolver, meu amor. Sexto, último, eu tenho que acabar, meu tempo estourou. Rejeite toda ferida. Eu encerro aqui. Versículo 50, no telão. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu era cego e também era mendigo. A Bíblia diz que quando Jesus mandou chamá-lo,
Ele jogou fora a sua capa. Diga, jogou fora a capa. E a Bíblia diz que depois que ele joga fora a capa, de um salto ele se põe de pé. Escute, naquela época em Jericó, para ser um mendigo, tinha que ir até a prefeitura, se cadastrar, e se fosse comprovado o estado de miséria, fosse comprovado o quê? O estado de miséria, aquela pessoa recebia uma capa. Recebeu o quê? Uma capa. Ou seja, a capa era a confirmação para toda a população que aquela pessoa era um mendigo legalizado pela prefeitura. Portanto, a população ela podia dar esmolas sem receio de ser enganada pelaquela pessoa, sem receio de ali ser um enganador. Sabe, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que às vezes Satanás lança suas capas sobre nós para nos tornar um derrotado oficial. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que muitas vezes Satanás lança capas sobre nós para que nós possamos ser eternamente um soldado ferido. A capa aqui essa noite identifica que você foi ferido. Portanto, eu queria que você desse um nome para essa capa hoje. Porque existem pessoas aqui nessa noite que foram feridas, que estão feridas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você conversasse com Deus e dissesse para Deus que tipo de ferida que você tem, com quem você está ferido. Fale para Deus agora, converse com Ele. Papai do céu, nós estamos abrindo o nosso coração, contando para Ti aonde está a ferida, quem nos feriu, porque nós queremos ajuda, nós queremos a cura. Fale para Ele. Conte tudo para o teu Deus. Ele te ama e vai te curar essa noite. Olha aqui para o seu pastor. Se eu deu nome a essa capa? Deu? Falou onde estava a ferida? O que é que Bartimeu fez quando Jesus o chamou? Jogou a capa fora, né? Então vamos fazer isso hoje? Vamos jogar essa capa fora? A Bíblia diz que ele joga a capa fora e depois ele faz o quê? Dá um salto. Eu vou contar até 3. E você vai jogar essa capa fora de forma simbólica e vai dar um salto à sua cadeira. Esse salto também vai simbolizar algo. Esse salto vai simbolizar que você está dando um salto na tua vida hoje. Esse salto vai simbolizar que você está mudando de posição hoje, saindo da posição de ferido e indo para a posição de curado. Quantos estão me entendendo? Bartimeu vivia pelas ruas de Jericó, sentado pedindo esmolas. Então ele dá um salto e diz: eu não quero mais ser mendigo, eu quero ser curado. E ele muda de postura. Então hoje é a noite que você vai mudar de postura, que você decide perdoar, você decide lançar fora essas feridas. Então vamos fazer mais ou menos assim, ó. Vamos supor que a capa está aqui nos teus ombros. Então bota a mãozinha assim, como se você estivesse segurando essa capa assim, ó. Quando eu disser 3, você vai jogar essa capa bem longe.
Bem longe. Não joga para mim não, tá? Joga aí para qualquer lugar aí. Bem longe de você. E quando você jogar essa capa bem longe, você vai dar um salto. E em terceiro lugar, você vai orar. Vai pedir a Jesus a cura. Vai pedir a Jesus o quê? Por quê? Porque quando ele joga a capa fora e fica de pé, ele vai até Jesus. Aí Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Amém? Vai pedir a Jesus a cura. Amém? Jesus, me cura, eu não quero mais andar com mágoa. Eu decido perdoar as pessoas que te feriram hoje. Joia? Combinado? Então, joga a capa fora, dá um salto e ora tomando posse da cura e do perdão. Amém? Vamos lá. Hoje é o dia que Jesus está mudando a tua história. 2. Ele está aqui porque está escrito: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei reunido com eles. 2,5. Te prepara. Hoje uma chave vai virar na tua vida. Nunca mais você andará com mágoas, com ressentimentos. Não. Você andará em perfeita paz e alegria. 2,90. Te prepara para jogar a capa e dar um salto. 3. Ora, pede a Jesus a cura. Ora agora. Ora forte. Diga: Jesus, eu não quero mais andar com esse ressentimento. Eu não quero andar mais com essa mágoa. Me cura. Ore agora.